Me diz uma coisa, já aconteceu com você alguma vez que você vai até o carro, você precisa ir pro trabalho, chega no carro, você vê que você esqueceu as chaves dentro de casa. Ou você vai pro supermercado comprar alguma coisa, só um produto, uma unidade, você chega no supermercado, compra várias coisas, volta pra casa, abre a sacola e vê que a única coisa que você precisava comprar, você esqueceu, você não comprou. Ou, não sei com você, alguma vez, você foi comprar no supermercado, pagou sua compra, deixou a sacola em cima do balcão, do caixa, e foi embora. E alguém lá do supermercado fala, ei, vem cá, você esqueceu sua sacola. Ou, você estudou para alguma prova, tem uma período de prova, você estudou meses e meses, chega na hora da prova, te dá um branco, você esquece, você estudou. A gente fica frustrado quando acontece isso, a gente fala, poxa, que cabeça de melão eu tenho, como eu esqueço tanta coisa, ou como eu posso esquecer de coisas tão importantes. Né? A gente vê que tem até pais que esquecem os filhos de lugares, pessoas que têm famílias grandes, etc. Então, isso aqui muita gente me pediu, falou, Rabino, me mandaram mensagem no WhatsApp, comentários no YouTube, no Instagram. Rabino, existe alguma segulá, alguma simpatia cabalística, algum segredo da Kabbalah, algum ensinamento da Kabbalah que pode nos ajudar a melhorar a nossa memória, a melhorar o nosso esquecimento, ou seja, para a gente não ter mais tanto esquecimento, de não esquecer de tantas coisas. Imagina o que acontece se um homem, né, esquece do dia de aniversário de sua esposa. É uma catástrofe, não é? Tem coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E pode acontecer da pessoa se esquecer. Preparei aqui para vocês, para você aqui, alguns conselhos do Rebbe de Lubavitch e algumas simpatias, algumas segulot. De novo, só para ficar bem claro, simpatias não são superstições, nada disso. São simpatias da Kabbalah, segulot da Kabbalah, que estão escritos em livros sagrados de Torá, tá bom? Existem invenções por aí, por isso tem que tomar muito cuidado, mas aqui eu vou falar que está escrito nos livros, tá bom? Então vamos lá, o que a gente pode fazer para melhorar nossa memória, para a gente lembrar das coisas que a gente estudou, lembrar das coisas que a gente precisa fazer, ter uma memória melhor, parar de esquecer das coisas. Isso aqui, olha gente, isso aqui, você não é o único, tá? Isso aqui hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão ficando mais esquecidas. Como a gente não precisa lembrar de tanta coisa, né? Então, número de telefone, antigamente, você tinha que saber o número, você quer falar com uma pessoa, você precisa lembrar o número de telefone da pessoa. Hoje em dia não. Então a maioria das pessoas nem lembram o número de telefone. Então vamos lá. Mas vamos aprender aqui alguns conselhos, ensinamentos do Rebbe de Lubavitch para melhorar a sua memória. Vamos lá. Primeira coisa, o Rebbe de Lubavitch fala o seguinte. Primeiro tem algumas ações que cada um pode fazer, que isso vai ajudar muito, 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 com certeza, a melhorar a sua memória. Primeira coisa, o Rebbe de Lubavitch ele traz aqui a contribuição para a tzedakah, ou seja, todos os dias úteis. Eu estou lendo aqui nesse livro, é um livro chamado de Segulot do Rebbe, são livros de simpatias, aqui não são só simpatias, são conselhos do Rebbe de Lubavitch, tá? Em vários assuntos. Então aqui, sobre o esquecimento, ele fala o seguinte, em todos os dias úteis, antes das orações matinais, a pessoa dará algumas moedas para a tzedakah, ou seja, todo dia de manhã, antes de você fazer suas orações, ou você acorda de manhã, vai lá e dá uma moeda de tzedakah, uma moedinha, uma contribuição para a caridade, ou para um pobre, necessitado, tá? Isso aqui vai te ajudar, lá dos céus vão te dar mais, vão te ajudar a você não esquecer das coisas. Segunda coisa ele fala, uma coisa muito, muito importante, que eu vou explicar aqui qual que é a lógica, tá? Primeira coisa ele fala, a gente tem que memorizar letras da Torá, ou seja, decorar, simplesmente decorar letras da Torá, mas principalmente de Mishnayot, das palavras das Mishnayot, tá? Ou as letras do livro do Tânia, do livro do Rabi Shneur Zalman de Eliade, o grande livro Likutei Amarim Tânia, do livro do Tânia. Decorar as letras, ou seja, decorar palavra por palavra que está escrito lá, isso ajuda a nossa memória. Primeiro porque realmente, como funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro é que nem um músculo, né? O músculo, se você não treina todo dia, você não pega peso, não levanta peso todos os dias, o que acontece? O músculo atrofia, fica fraco. Assim também é nosso cérebro. Se a gente não decora coisas, não usa nossa memória, nosso cérebro, colocar ele para trabalhar, ele atrofia. E a gente esquece muita coisa. Então, a primeira lógica é ter coisas de cor, saber coisas de cor, decorar coisas, conceitos, conteúdos. E mais ainda, aqui tem mais uma coisa. As letras da Torá, as letras do Tânia, do livro do Tânia e da Mishnah, são letras muito elevadas. Você colocando essas letras na sua cabeça, isso vai te ajudar a trazer mais memória. Isso vai te ajudar a ter memória.
você parar de esquecer das coisas, de modo geral. Então, existe o livro do Tânia em português, tá? Mishnayot, Mishnah, eu não conheço em português, eu não sei se tem. Talvez tenha, com certeza tem em inglês, em outras línguas. Mas livro do Tânia, só procurar aí pela internet, você vai encontrar, livro tem a Marim Tânia. Saber, começa pelo capítulo 1. Começa a decorar as primeiras linhas. Tem isso em mente, e voltar a isso, repetir isso várias vezes na sua mente. Isso vai te ajudar a você ter uma memória melhor e parar de esquecer das coisas. Junto com isso, aqui o Rebbe de Lubavitch traz para a gente um grande ensinamento, uma grande lição. Ele fala o seguinte. Ele fala sobre estudar com mais motivação. Você estudar, por exemplo, como a gente falou aqui antes, tem uma prova muito importante, sei lá, o Enem, uma prova da faculdade, uma prova para você conseguir passar em algum concurso, algum trabalho, e você precisa passar nessa prova de algum jeito. Então você quer ter certeza que você vai lembrar tudo da matéria. Então ele fala, se você tem motivação pelo aquilo que você está estudando, você vai lembrar mais da matéria. Ou seja, se você estudar com motivação, com alegria, com energia, com certeza isso vai ajudar. E se você está motivado, isso vai fazer você se lembrar mais. Nas palavras aqui, vou ler aqui nas palavras do Rebbe de Lubavitch. Em geral, o esquecimento decorre do fato de se estudar sem vontade. Você estudou alguma coisa, esquece porque você estudou sem vontade. Pois então o estudo não vem do íntimo. Já que não é com vontade, não vem do seu íntimo o estudo. E por isso causa o esquecimento. Como é dito, em seus corações me tornei esquecido como morto, e assim por diante. Por isso, quando a pessoa estuda algum assunto por um determinado tempo e sente-se cansada, deve passar para um tópico diferente, ou cumprir entre mentes outra mitzvah, retomando depois dos estudos. E este estudo será, como disseram nossos mestres de abençoada memória, no lugar que seu coração deseja, uma vez que o prazer aumenta o poder da memória. Olha só, o prazer, a motivação pelo aquilo que você está estudando, isso aumenta o poder da memória. Continua dizendo o Rebbe de Lubavitch. Além disso, dedicará uma lição à parte denominada no sagrado Zohar, a alma da Torá, quem acrescerá força vital também é o estudo da dimensão revelada da Torá, denominado o corpo da Torá. Esta vitalidade essencial da alma é uma singular para a memória. Olha só, ele fala também o seguinte, estudar o livro do Zohar, o livro de Kabbalah, aqui a gente tem várias aulas sobre o livro do Zohar, tá? Mas estudar sobre o livro do Zohar, ele é a Kabbalah chamada a alma da Torá. Então o livro do Zohar, ele traz alma, traz motivação, entusiasmo para o estudo da Torá. Então você estudar um pouquinho também, cada dia, uma vez a cada tanto, um pouquinho do Zohar, isso vai trazer para você motivação no estudo. E aí, se você vai estudar com motivação, você não vai esquecer. Então é muito importante. E aqui ele deu uma outra dica. Se você está estudando alguma coisa, você está ficando sem motivação, cansado, para um pouquinho, faz alguma outra coisinha e vai estudar de novo. Tá? Existe até um método, hoje em dia, na neurociência, se chama método Pomodoro, sim? Que significa você estudar 25 minutos, depois parar um pouquinho, depois voltar mais 25 minutos, etc. Tá? Ou seja, cansou do estudo, para um pouquinho, fecha a cabeça e volta a estudar. Mas estudar com motivação, isso vai te ajudar, isso vai fazer você conseguir lembrar tudo que você estudou. Nas palavras aqui do Rebbe de Lubavitch, ele fala, uma vez que o prazer aumenta o poder da memória. Segundo conselho, o terceiro, né? Conselho que ele dá aqui é cuidar da santidade do Brit. Seria cuidar o nosso, como falar isso? Tomar cuidado de não derramar sêmen em vão. Isso ajuda a nossa memória. Ou seja, uma pessoa que derrama sêmen em vão, isso aqui mexe direto com o intelecto da pessoa, isso faz a pessoa ficar mais esquecida. Então, tomar cuidado com esse órgão e não derramar sêmen em vão, isso ajuda a gente a ter uma memória melhor, lembrar mais das coisas. Junto com isso, o Rebbe traz aqui, eu quero trazer o último ensinamento, tem mais ensinamentos, tá? Mas eu não quero ficar aqui muito comprido, tá? É muito longo essa aula. Então ele fala o seguinte, mais uma coisa ele fala aqui, reduzir ao mínimo os pensamentos vãos. Olha só, presta bem atenção. A pessoa deverá reduzir ao mínimo palavras de pensamentos vãos. Ou seja, você não pensar em coisas vãs e diminuir a fala e o pensamento de coisas vãs, isso vai ajudar você a ter mais memória. Por quê? Se sua cabeça está o dia inteiro pensando em coisas fúteis, coisas que não têm nenhuma importância, não vai ter espaço, né, de um jeito dizendo, para entrar coisas importantes. Você está pensando hoje em dia uma hora inteira em coisas sem sentido, não tem uma vida organizada, ou pensar em coisas importantes,
Você vai ficar com o seu pensamento de mais em coisas fúteis. As coisas importantes que você precisa lembrar, você não vai lembrar, você vai esquecer. E a última coisa que ele traz aqui, muito, muito importante, isso aqui do Rebbe de Lubavitch, ele fala, repetição e o resumo do que é estudado. É muito, muito importante para você não esquecer do que você estudou, ou, de modo geral, para você ter uma memória melhor, sempre que você estuda, resumir, fazer um resumo e repetir várias vezes aquilo que você estudou. Até isso entrar na sua cabeça. Quando você faz isso várias vezes, você está, como a gente falou antes, a nossa mente, a nossa cabeça, que nem um músculo, você está fortificando o nosso músculo da memória, você vai ter uma memória melhor, você vai lembrar não só o estudo, vai lembrar tudo. Tudo que você precisa lembrar, você vai lembrar, você não vai esquecer. Fora isso, tem uma segulá, uma simpatia, que está escrito no livro chamado Shla, Shnei Luchot Habrit, um livro de Kabbalah, muito, muito interessante, um livro que tem muita Kabbalah nele, não é um livro de Kabbalah, desculpa, mas tem lá bastante Kabbalah. Ele fala o seguinte, traz a seguinte simpatia, muito importante, ele fala o seguinte, tomar cuidado da nossa visão, ou seja, cuidado da nossa visão de não ver coisas impróprias, não ver coisas inadequadas, não ver coisas né, em relação a mulheres, coisas em relação ao sexo, etc. Coisas no sentido impróprias, tá? Tomar cuidado com a nossa visão de só ver coisas boas, coisas de santidade, e não coisas impróprias, coisas proibidas, tá? Pela Torá. Cuidando da nossa visão, a gente vai ter uma memória melhor. Por quê? De onde ele tira isso? Ele fala o seguinte, no versículo do Shema Israel, na grande oração do Shema Israel, fala no finalzinho do Shema Israel, no último parágrafo do Vayomer, ele fala o seguinte, Velotaturu acharei levavchem vecharei nechem leman tizkiru. Fala o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir atrás do nosso coração e dos nossos olhos, para a gente não prostituir atrás dos nossos olhos. Como assim? Fala, se a gente vê coisas inapropriadas, mesmo que a gente não faz o ato errado, que nem prostituição, etc., você só vê essas coisas ligadas a isso, já é considerado que você está fazendo alguma coisa errada. Ele fala, ele termina, leman tizkeru, vocês têm que lembrar, sim, de Deus, etc., mas tizkeru, lembrar, também vem da palavra de zikaron, memória. Então, o que ele fala daqui, a Torá também está querendo nos dizer o seguinte, você quer melhorar a sua memória, tizkeru, zikaron, melhorar sua memória, então não vai atrás dos seus olhos, ou seja, não olhe coisas erradas, coisas impróprias e inapropriadas, tá? Isso vai ajudar bastante a gente a melhorar nossa memória. E a última segulá que eu quero trazer aqui é o seguinte também, na hora, existe a reza depois do Shabat, tem uma reza, quando terminar o Shabat, a gente faz uma reza da separação do Shabat, do santo para o profano, para os dias da semana, profano, os dias normais da semana, tem uma reza chamada Avdalah, que significa separação. Nessa reza Avdalah, a gente usa uma vela, e no final, depois que a gente termina toda a Avdalah, a gente apaga a vela, joga o vinho em cima da vela, e existe um costume, uma segulá, uma simpatia, que é cheirar essa vela. Cheirar essa vela, principalmente, não somente cheirar a vela, cheirar essa vela, no caso que uma pessoa que fez a Avdalah, a pessoa que fez essa oração da Avdalah é um Talmid Chacham, é um estudioso da Torá, uma pessoa que sabe muito a Torá, uma pessoa santa. Cheirar a vela que essa pessoa santa usou, isso aqui também ajuda a gente a melhorar a nossa memória. Então, novamente, eu vou fazer um resumo daquele grande, dar dinheiro para caridade, antes de rezar de manhã, fazer resumo sempre do que estudou, tomar cuidado com o que a gente vê, tomar cuidado, não olhar coisas erradas, tomar cuidado de não derramar sangue em vão, estudar assuntos do Zohar de Kabbalah e estudar com muito entusiasmo, com vontade e com prazer. Isso faz a gente sempre lembrar tudo que a gente estudou, tá bom? Isso aqui são poucos ensinamentos que o Rebbe de Lubavitch ele traz aqui, tá? E algumas simpatias sobre como você melhorar sua memória e você parar de esquecer as coisas, tá bom? Faz isso aqui na prática aí. Me avisa aqui depois se deu certo, tá bom? Eu tenho certeza que vai dar certo, mas quero ver os comentários aqui. Falar, Rabino, fiz isso e funcionou, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva e compartilhe essa aula para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado.